Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, o canal O Corceleiro, e esse é um vídeo muito especial de um carro muito polêmico. Não é um Corcel, mas é um carro que está na linha de sucessão ali do que era o Corcel na época dele, e ele entrou no lugar, na verdade, do Del Rey, né, que já é um parente bem próximo ali, se não for um irmão ali do Corcel. Esse carro que eu estou te falando é o Versalles, ou também o Santana da Ford também, como alguns maldosos vão dizer, mas é um carro bem interessante, mas tem uma polêmica aí sobre essa origem dele, né, que é um carro praticamente, a base dele é toda da Volkswagen. Beleza, pessoal? Se você não conhece o canal, sinta-se convidado a se inscrever no canal e conhecer os outros vídeos que eu faço. Para se inscrever não dói nada, não dói nem o dedo, só clica ali e toca o sininho, não custa nada também. Então, por favor, se você gostou do vídeo, sinta-se convidado a se inscrever no canal. Se você já conhece o canal, curta, compartilhe e comente aí tudo que vocês estão achando. E se você não gostou do vídeo, mande para os inimigos também, e assim vai, vida que segue, e a gente vai cada vez crescendo aqui na plataforma e divulgando o canal. Valeu! Ford Versalles. Bem, esse carro que eu vou mostrar as imagens aqui, das que eu tirei foto e fiz imagens, é do Rafael. Agradeço ao Rafael pela disponibilidade. Eu filmei esse carro no Encontro Domingo no Parque, organizado pelo Gustavo, pelo Edirone aqui em Curitiba, e ele acontece todo domingo pela manhã no Parque Barigui. É um encontro bem legal de carros antigos, carros especiais também. Para quem é de Curitiba ou está passando em Curitiba, eu recomendo dar uma passada lá. Bem, esse carro, o Ford Versalles, é um carro muito polêmico porque a origem dele é uma consequência da Autolatina, que é a união entre a Volkswagen, a fábrica alemã, com a nossa Ford americana aqui no Brasil. Elas se uniram principalmente por causa por uma questão que a Chevrolet, nos anos 80, assim, com o Monza, ela começou a dominar o mercado. O Monza bateu recordes de venda aí nesse período dos anos 80, e no ano de 87 eles resolveram se unir e criar essa empresa maior, né, essa junção deles, que é a Autolatina. Desse projeto saíram alguns carros que são misturas dos dois, né, híbridos entre as duas marcas. O primeiro foi o Verona, né, foi o carro da Ford, e que teve o Apollo, que é o da Volkswagen, e logo após teve o Versalles, né, que ao contrário do Verona, que era um carro da Ford e que teve a versão da Volkswagen, o Versalles era o Santana, uma versão do Santana da Ford. Então a origem dele a base dele é um Santana, então não tem muita coisa de errado falar que ele é um Santana da Ford, porque de fato ele com acabamento da Ford. Então você tem assim a vantagem da mecânica do Santana da Volkswagen, com o acabamento, que era um dos primores aí, um dos maiores atributos da Ford na época, né, para fazer esse carro. Após também teve um carro também que foi feito na plataforma do Escort, que é o Logos e o Pointer, né, um carro da Volkswagen feito na plataforma do Escort. Mas aí tem um pouco mais de diferença, assim, não ficou aquela coisa tão idêntica, né? Porque o Verona e o Apollo e o Versalles e o Santana, eles são muito parecidos, né? Acho que o Verona e o Apollo são mais ainda, né? O Versalles e o Santana têm poucas diferenças visuais, assim, mas eles têm coisas muito incomuns, assim, a lateral deles é praticamente igual, mudam os detalhes das janelas, coisas que eu vou falar em detalhes ainda nesse vídeo. O que fez a Ford lançar o Versalles? Infelizmente o Del Rey estava caindo em vendas já. O Del Rey chegou em 91,
no último modelo ali do Del Rey, já com motor AP, né? Ele recebeu um motor da Volkswagen, o motor 1.8 AP, para o modelo 90, e ele as vendas não estavam boas, né? Tanto dele quanto da Belina. A solução foi desenvolver um carro mais moderno, né? Para entrar os anos 90 ali com um carro mais moderno. A Volkswagen tinha lançado a versão nova do Santana, né? No começo dos anos 90, né? Que ela mudou radicalmente o carro, ficou um carro bem mais moderno do que a Santana quadrada. E a Ford aproveitou a Auto Latina para lançar a versão deles também. O carro foi apresentado em julho de 1991 e ele foi desenvolvido em computadores na Alemanha. Também teve uma participação também no Japão, na parte da estofaria ali do carro, no desenvolvimento dele. Então você vê que é uma coisa global, né? Imagina um carro desenvolvido no Brasil com uma empresa americana, contando também com uma base alemã e também com desenvolvimento no Japão. E 4 pontos diferentes do globo aí para fazer esse carro. E a princípio ele foi lançado só na versão 2 portas. Em julho de 1991 ele foi lançado, né? Ele foi apresentado ao público apenas com a versão 2 portas. Em janeiro de 1992 que foi apresentado a versão 4 portas. Em abril de 92 que foi lançado a Royale, que é a versão perua, que substituiu aí a nossa querida Belina. Bem, uma das grandes atributos desse carro, da versão do Versalhes, é que ele contou com uma coisa que era novidade aqui no Brasil, né? Era recente, embora na Europa e nos Estados Unidos já fosse uma tecnologia já difundida, aqui demorou muito para chegar, que foi a injeção eletrônica. Mas ele não era para todas as versões. O Versalhes foi apresentado na versão GL e na guia apenas. A versão GL vinha com motor 1.8, carburado também, basicamente o mesmo motor que já vinha no Del Rey, e tinha como opcional a versão 2.0. E a versão 2.0 vinha com a versão tanto carburada quanto a injeção eletrônica, que era opcional. Ela não era de série para todos, inclusive tem a guia, essa versão que eu estou mostrando no vídeo, é uma versão guia 2.0 e com carburador ainda. Porque havia também um receio um pouco das pessoas, porque não tanto pela tecnologia em si, mas assim, a manutenção do carro, né? Porque o carburador era algo que os mecânicos, as pessoas dominavam havia muito tempo, né? A pessoa conseguia até regular o carburador, fazer pequenas regulagens em casa, né? Então a injeção eletrônica era uma coisa que trazia um pouco de receio porque as pessoas não conheciam. Então ainda assim a Ford disponibilizava o carburador tanto na versão 1.8 quanto na versão 2.0. Bem, o nome Versalhes também foi dado pela equipe do Mauro Salles, o Mauro Salles que batizou o nosso Corcel lá em 1968, ele que faleceu agora recentemente, né, no dia 11 de fevereiro, é uma pena, aí fica o nosso tributo ao Mauro Salles aí que batizou vários outros carros da Ford, da Willys também, o Interlagos da Willys, entre outros carros, é uma figura importante da nossa indústria que faleceu esse ano aí de 2023. O nome Versalhes remete ao palácio que fica na França, que tem toda essa conotação de luxo, de glamour, porque o Del Rey, ele entrou no lugar do Del Rey, né? Então o Del Rey já era, né, um carro que remetia, né, ao rei, à realeza, e o Versalhes também tinha essa coisa da realeza, assim como a perua Royale também, né, tinha toda essa questão de luxo, porque era um carro que tinha muitos equipamentos, luxo, não tinha muitas novidades com o Del Rey, né? Ele tinha também vidros elétricos como opcional, né? Direção hidráulica, o câmbio automático, o teto solar, coisas que já vinham no Del Rey já e que continuavam no Versalhes. A diferença realmente foi a injeção eletrônica, assim, que realmente trouxe uma novidade para essa versão aí da Santana da Ford aí, né? Que não vinha, uma diferença que não tinha antes no Del Rey. Bem, para a gente falar um pouco mais sobre esse carro, eu tenho duas revistas bem interessantes, uma edição da 4 Rodas, de julho de 91, né, apresentando o Versalhes, e aqui temos a revista Oficina Mecânica, que eu ainda não havia falado sobre ela, que ela começou ali nos anos 80, né,
Então aqui é uma revista bem importante também, trazendo inclusive algumas comparações aí com o seu irmão aí, o Santana. Bem, a edição da Quatro Rodas testou uma versão 2.0 com injeção eletrônica, né, a versão guia, e ainda eram só na versão duas portas. É uma matéria de Luiz Roberto Clauset, e colaboraram Luiz Bartolomais Jr. e Sérgio Quintanilha. Tem umas fotos bem bonitas aqui do Marco de Bari, tem umas fotos lindíssimas dessa matéria aqui. Aqui tem fotos também do Antônio Rodrigues também, mas ambas fotos lindas aqui, ó, pôr do sol. Trabalho de fotografia muito bom mesmo. Aqui algumas observações da matéria, né, trazem que a aerodinâmica do carro foi melhorada em comparação com o Santana, inclusive. Ele tem o coeficiente aerodinâmico dele é melhor do que o Santana. E é curioso que ele traz uma estética já bem típica dos anos 90, que é a grade pequena, né, a abertura da entrada de ar é bem pequena, assim como os carros também, o Monza, o Ômega também, né? Carros dos anos 90, todos tinham essa característica estética desse período, né? Bem diferente do nosso Corcel 2, né? Que tem uma grade bem grande e tal, era uma característica diferente. Uma das observações que a Quatro Rodas traz aqui, né? É que algumas coisas, assim, são idênticas do Santana, né? Eles comentam sobre a maçaneta ali, que é idêntica à do Santana, né? Tem coisas que não foram nem disfarçadas, assim, para mostrar que é outro carro, né? Um dos detalhes também a roda, né, de liga leve, que era um desenho exclusivo do Versalhes, uma roda bem bonita, bem interessante. O interior, né? O interior é diferente, tem um volante bem próprio. E aqui algumas características também que a revista fala sobre o nome, né? Aqui a pronúncia Versailles, só que ninguém fala Versailles, né? A galera, todo mundo chama de Versalhes. E assim ficou, né? Porque vendo o nome francês, né? Mas a gente acaba falando como se fala a Versalhes, né? Como a tradução, né? Alguns outros nomes também, são curiosos que alguns outros nomes foram cogitados também, como eu falei que foi a equipe do Mauro Salles que criou o nome, mas outros nomes também foram cogitados, como Riviera, que já tem o Buick Riviera, né, um clássico aí da Buick, e tem Majestic e Ambassador, que são, né, todos nomes também, né, que remetem a coisas luxuosas e tudo, né. Aqui, ó, segundo a Ford, o perfil predominante de compradores do Versalhes está entre homens de 40 anos, executivos, bem-sucedidos, né? Era um público, né, de pessoas economicamente bem de vida, assim, né? Aqui as versões foram lançadas só a GL e a Guia, e aqui a princípio só a versão duas portas, né? Lembrando que a quatro portas iria ser lançada só em janeiro de 92. E aqui a versão Guia, que foi testada aqui, né? Essa versão que foi testada 2.0 com injeção eletrônica, a versão guia, ela já vinha de fábrica com vários acessórios interessantes aqui, inclusive, ó, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e retrovisores elétricos, cinto 3 pontos, banco traseiro também, que era uma novidade aí na época, né? E rádio toca-fitas com antena elétrica. Entre os opcionais da versão guia tinha a injeção eletrônica, né, o câmbio automático e a pintura metálica. Para a versão GL, o motor que vinha de padrão, né, de standard, era o 1.8, aí o 2.0 tinha que pagar, né, a mais, né, como opcional, né. E aí vinha como opcional tudo, vários itens que vinham no guia vinham como opcionais ali, né, direção hidráulica, ar-condicionado e todos aqueles equipamentos que eram de luxo da versão guia vinham como opcional na versão GL. Não é à toa que a versão GL custava 40% a menos do que a guia, então era uma boa diferença aí de valores, né? Aqui a Quatro Rodas também realça que a Ford e a Volkswagen eram praticamente da mesma empresa nessa época, né, a Autolatina, e eles compartilhavam as finanças, a administração e a engenharia. E o que diferenciava, né, os dois era o departamento de marketing. Aí sim que havia uma diferença, né? E lembrando que na Argentina nem isso tinha diferença. Na Argentina os carros eram vendidos nas mesmas concessionárias. Aqui algumas diferenças também que a Quatro Rodas apontou
do Versalhes para o Santana, né? Aqui a diferença por fora do Versalhes tinha tampa diferente, a tampa do porta-malas era diferente, ela era mais reta e isso fazia com que o porta-malas fosse maior no Versalhes também. As colunas traseiras tinham um preto fosco, né, na versão guia. Rodas de alumínio, né, na versão guia, com raios mais estreitos. Lanternas traseiras em forma de trapézio com lentes brancas, que ele vinha as duas lanternas traseiras eram ligadas por um refletor que deixava bem visualmente, bem fácil identificar o carro pela traseira ali, né? E aqui tinha a grade frontal em forma de lâminas pintadas na cor do carro, né? A Santana tinha a grade já um pouco maior, né? O Versalhes tinha um design mais moderno para a época ali, né? Tinha mais a ver com o estilo dos anos 90, né? Por dentro era uma diferença maior, né? O próprio acabamento da Ford, que era um dos grandes atributos do carro, né? Ali tinha um encosto de cabeça inteiriço em vez de vazado, né? Que o Santana tinha um encosto vazado. Painel com iluminação verde e desenho grafismo próprios. Lembrando o do Escort e o do Del Rey, né? Porta-objetos à frente do console, volante e alavanca de câmbio semelhantes aos do Escort, teclas de controle dos vidros e retrovisores elétricos também à frente do console, teclas de pisca, alerta, farol de neblina e desembaçador traseiro do lado esquerdo do volante. Nova padronagem de revestimento. Essas são algumas das diferenças aqui do Versalhes para o Santana. Algumas coisas aqui de performance, né, que é interessante a gente lembrar, que ele fez 0 a 100 nesse teste aqui em 11,11 segundos. A velocidade máxima foi de 174,3 km por hora. Bem, aqui temos o teste da oficina mecânica, que comparava ali a avaliação, quis trazer uma avaliação completa, né, do Versalhes, e comparava, né, com o Santana também, né. Aqui temos as fotos de Mário Villascusa. Também é uma versão 2 portas, né. Lembrando que esse aqui não é a versão com motor carburado. Aqui, ó, entre os destaques aqui, né, da revista Oficina Mecânica, eles lembram do porta-malas, né, que é 7 centímetros mais comprido do que o Santana. Isso trouxe mais espaço, né. A capacidade do porta-malas do Versalhes era 559 litros contra 530 litros do Santana. As lanternas traseiras, né, que traziam aquela parte reflexiva unindo as duas ali, que era um diferencial, né. O resultado é uma traseira mais cheia, como eles mesmos dizem aqui. E um dos detalhes que a revista aponta também é que não tinha a luz traseira de neblina, que vinha no Santana, na parte traseira ali, na versão GLS, e que no Versalhes não tinha. Então era um ponto a menos para o Versalhes aí, comparado com o Santana. Aqui ele aponta os vidros traseiros, né, que são diferentes do Santana. E é também apontado que, né, a frente, né, um dos grandes diferenciais ali, eram mais atuais, né, tinham mais a ver com o design da época ali, né, um visual mais a ver com os padrões internacionais de estilo, né. E na frente também vale lembrar que o spoiler era diferente também, além da grade, né, e isso ajudava no coeficiente aerodinâmico do Versalhes, que era melhor do que o Santana. Embora na performance isso não trouxesse diferença, assim, né. A performance dos dois foi praticamente igual. Elogiado também o desenho das rodas, né, que não tem calotas, que isso ajuda inclusive na hora de trocar o pneu, né, que o desenho não é afetado e também não prejudica, né, não dá mais trabalho para a pessoa trocar o pneu. Aqui tem algumas fotos de comparações, né, diretas entre os dois ali, né. E aqui a revista Oficina Mecânica aponta algumas coisas que eles gostaram e outras que eles não gostaram. Então, o que eles gostaram foi do estilo, dos spoilers, os bancos dianteiros, as rodas, o porta-objetos no console. E o que eles não gostaram foi o grafismo dos instrumentos, volante de direção, falta de luz traseira de neblina, falta de descansa-braço traseiro, que é uma coisa que tinha no Del Rey, né? No Del Rey tinha. Manopla de alavanca de câmbio, que é praticamente igual ao do Escort. E aqui alguns dados da performance que a revista conseguiu com o carro foi que a aceleração de 0 a 100 ele fez um pouquinho mais lento do que a
a 4 rodas, né? 12,5, lembrando que essa é a versão carburada, talvez tenha sido a diferença, né? E a velocidade máxima foi de 183,7 km por hora. Beleza, pessoal? Eu vou deixar você com mais imagens aí do Versalhes que eu filmei do Rafael. Agradeço o Rafael, agradeço o Gustavo Gironi do Encontro Domingo no Parque. E vamos ficar, né? Vou me despedindo aqui. Até um próximo vídeo, então, falando sobre nossos Corcéis, os nossos Del Rey, os Versalhes também, que é uma continuação aí querendo ou não, na linha, né, de sucessão, ele é uma continuação do Corcel. E diga aí, escreva nos comentários o que você acha do Versalhes, se você gosta, se você não gosta, Autolatina. Diga o que você... Se você acha que foi bom para a Ford, se você acha que a Ford foi engolida pela Volkswagen, que era uma empresa muito maior do que a Ford. Então, comentem o que vocês acham aí sobre essa mistura de carros, aí, esse resultado de carros híbridos aí que aconteceu no final dos anos 80 e nos anos 90. Beleza, pessoal? Fiquem bem, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem tudo aquilo lá. E a gente se vê no próximo vídeo então, pessoal. Um grande abraço.